Trapos! Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. Deste lado, Mónica Moreira. No episódio de hoje apresento-vos César Amorim, mais conhecido como Mutes. É pintor em Arcos de Valdevez. Vamos conhecê-lo já a seguir. Sugestões de algumas exposições de pintura no norte do país, a seguir à conversa. Olá César, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá, Mónica, boa noite. Como estás? Bem, obrigada. E tu? Também está tudo bem. Obrigada por teres tirado um bocadinho do teu tempo de ateliê para estares aqui à conversa comigo no Boca de Trapos. Ora, esse, o gosto é todo meu. E então, olha, César, o teu nome artístico é Mutes. Ainda te lembras de onde é que vem este nome artístico? Com certeza que sim, esse nome artístico foi-me dado por uma professora no ciclo preparatório, quando estávamos numa aula de Ciências da Natureza a dar o de gelo, na Uhum. altura na Sibéria, e estávamos a estudar os mamutes, e estávamos sentados numa mesa redonda e eu numa cadeira, e estávamos sentados numa cadeira numa mesa redonda, digo. E a cadeira Sim. estava, eu estava a abanar de um lado para o outro e a cadeira estava quase a desprender-se. E na hora em que ela diz mamutes, a cadeira desprende-se e eu caio de lado. E vira-se ela para mim: acho que nem o mamutes, que era uma professora daqui, a professora Armanda. Sim. E pronto, e depois mamutes, mutes, mutes, e ficou o diminutivo desde os meus 12 anos. Uhum. E na altura, aliás, quando a gente estudou juntos, já na altura eu tinha essa alcunha. Sim, eu ia dizer isso que há muitos anos, quase noutra vida, nós fomos colegas de turma em Arcos de Valdevez. E eu lembro-me na altura assim já de te chamarem Mutes, mas não sabia qual é que era a origem do nome e a história é bastante engraçada. E eu Sim, lembro-me sim. dessa professora, sim, a professora Vem Armando. precisamente daí e já me ri com ela precisamente de ela nunca imaginei que naquele dia, quando disse aquela palavra, iria ser a tua alcunha artística, o teu nome. Não é alcunha artística, é a alcunha que eu tenho No muito antes geral, de imaginar de algum dia vir a pintar, não é? Já exatamente. são 30 e alguns anos. Sim, eu ia te perguntar, nessa altura, quando nós nos conhecemos, miúdos, não é? Com cerca de 12 anos, porque fomos colegas no sétimo ano, Sim, sim, antes sim, disso, sim. não. Nessa altura já tinhas algum gosto em particular pela área das artes plásticas, da pintura, ou isso apareceu tudo mais tarde? Epá, isso eu acho que isso apareceu meio por volta do sétimo ano, com aquelas aulas de audiovisual, acho que era assim que se chamava. Eu era aquele aluno que andava sempre com um caderno no bolso de trás e tinha a mania de se Uhum, rabiscar tudo. sim, E na altura, aqueles desenhos, aquelas canetas a preto, eu gostava de se rabiscar e eu acho que indiretamente foi surgindo em mim, sem eu me dar conta, dei-me conta anos mais tarde, e é que me foi apercebendo que se calhar tinha alguma aptidão para essas coisas. Depois também é uma questão que vais descobrindo em ti e vais trabalhando aquilo, não é? Depois com o passar dos anos e com muito trabalho foi descobrindo que de facto tinha essa necessidade de fazer isso e que me catapultou um bocadito para aquilo que eu acabo por ser hoje, não é? Foi uhum, uma coisa que surgiu sem eu me dar conta, mas isso acho que também acontece com outras pessoas aqui. Por exemplo, exato. como o nosso amigo, o Mokuno, o guitarrista, pessoal que foi tocando desde pequenininho Uhum, e as coisas vão surgindo, não é? exato. Durante este teu percurso, tu sempre foste um pintor autodidata, não chegaste a ter formação formal, não é? Para pintar. Não, absolutamente nenhuma. Partilhei alguns ateliês com alguns colegas Uhum. meus e foi adquirindo alguma experiência nisso. E depois a maior experiência foi o meu trabalho de procura, de pesquisa, de experimentação. E pronto, isso é que me levou a criar aquele que é o meu traço hoje em dia, não é? Aquilo pelo qual as pessoas te reconhecem, não é? Sim, Eu hoje vou estar aqui um bocadinho fora do meu pé, porque vou falar de uma área da qual não percebo praticamente nada, tenho de dizer, não é? Portanto, o especialista aqui és tu, e eu sei que tu és um amante do cubismo, não é? sim. E trabalhas, eu vou ler o que está na tua biografia, trabalhas uma corrente pictórica de cubismo-contornismo. É isto? Sim, sim, Tens que nos não. explicar um bocadinho o que é que isto é, Ora para quem bem, não está por dentro. Ora bem, é o descubismo, o contornismo. A palavra descubismo, quem sou eu para estar a catalogar uma nova vertente artística, não é? Mas Sim. isso é quase um tributo à minha filha, porque ela em pequenininha, uma altura no ateliê, e Uhum. eu a pintar e ela a tentar fazer aquilo que eu estava a fazer, ela perguntou-me: pai, tu o que fazes é o quê? Eu, "Oh, filha, isto é o cubismo, mas não é cubismo." Diz ela: e o que é? Então, eu estou a tentar desconstruir aquilo que é o cubismo. Diz ela: então, se não é cubismo, é descubismo. E E eu ficou. achei imensa piada.
Depois, uns anos antes, eu tinha estado em Bragança a frequentar o ateliê de um mestre de pintura já falecido, que é o João Simões, e também de um senhor, grande pintor, que é o Arlindo Pinto Meira, que mora atualmente em Braga. E Uhum. eles faziam o contornismo, que é entre as figuras dar os pretos e jogar com eles como forma de dar os contornos e a profundidade. E depois eu aliei um ao outro, descubismo, contornismo, pareceu-me um nome que eu achei bastante engraçado. Aham. Opa, e até que nessas coisas dos Facebooks criam um álbum e uma coisa chamada descubismo, contornismo. Opa, e depois desde então há um colega aqui dos Arcos que me faz uma entrevista, põe descubismo, contornismo e tal, e depois quando eu dou por ela, começa a ir à net, um dia descubismo, contornismo e estava associado a mim. Mas quem sou eu para criar uma nova linguagem artística, não é? E são os críticos de arte e essas pessoas é Uhum. que criam. Mas pronto, a partir daí foi fazendo uma coisa. E até que este ano, pós-pandemia e confinamento, que por acaso eu não a senti muito, porque foi trabalhar todos os dias e sou amante da bicicleta e saía de bicicleta pela montanha, não andava sozinho e descansado, acabei por arrumar a casa e pegar numas dezenas e dezenas de desenhos que eu tinha, que de facto é um bocado a desconstrução daquilo que é o cubismo, não é a Uhum. tridimensionalidade de uma forma, mas é sim jogar com ela e criar novas imagens. Ultimamente dei por mim a pegar em objetos do cotidiano, moldá-los, aqueles objetos que são feitos com uma finalidade, como, sei lá, garfos de cozinha, facas, copos e whatever, o que for, bengalas, guitarras e contorná-los e a partir daí criar figuras onde elas quase que interagem numa novela gráfica, em algo do género. Isto depois a gente vai se reinventando e vai criando coisas, muitas vezes que não fazemos ideia o que é, mas depois de Claro. várias tentativas até saem coisas engraçadas. E então, desta explicação que me estavas a dar, e já durante o período também de pandemia, decidiste lançar um livro, portanto é o Alfarrábio Artístico, não é? Que se Sim, chama Caderno de sim. Desenhos de Cubismo e Contornismo e já é o teu segundo livro. Sim, sim, sim. É, como eu tinha dito anteriormente, é arrumar um bocadinho a casa, é chegares a uma altura em que já tens tanta coisa espalhada que precisas de pegar em algo e saber, ok, isto está aqui, está tudo direitinho, é a minha cábula, digamos assim, e também é uma forma de dares a conhecer um pouco o teu trabalho, não é? Um livro é sempre uma coisa, e então quando é um livro de desenhos é algo que suscita mais interesse, não é propriamente aquele livro que é só letras e parágrafos, não é? Uhum. É algo que desperta mais o interesse e deu-me para isso. Entretanto, já andava um bocadinho com a ideia, já tinha feito o primeiro em 2018, Sim, que foi um bocadinho já na fase final do primeiro livro, já falo um bocadinho e já mostro alguns dos desenhos, mas este peguei e fiz apenas a preto e branco, porque a minha sim. arte é conhecida um bocado por ser uma explosão de cores, não é? Exatamente, eu ia te perguntar isso, porque há uma diferença muito grande entre aquilo que tu fazes, que é aquilo pelo qual as pessoas se reconhecem, não é? Essa explosão de cores, com figuras muito marcadas, que se identificam facilmente, e este teu livro, que no fundo é todo um livro a preto e branco. Sim, porque lá está, vamos ver. As figuras antes de terem cor são precisamente aquilo que está agora no meu segundo livro, não é? A partir daí é Uhum, que depois eu vou introduzir cor e vou jogar com os campos cromáticos e essas coisas todas, e com os degradês e com as nuances e tudo isso. Mas foi também um exercício, é também um exercício para mim deixa ver como é que funciona com cor, deixa ver como é que funciona sem cor, e ultimamente também tenho dado por mim a fazer alguns trabalhos, talvez já vou em meia dúzia deles, a sim, jogar com pretos, brancos, cinzentos e vermelhos, porque isto de ser pintor também tens a necessidade de te reinventar, de ir buscar novas coisas, mas nunca fugindo àquilo que é o teu traço e que caracteriza o teu trabalho, não é? claro. Mas às vezes há necessidade de, olha, deixa-me experimentar outra coisa qualquer. E depois de meteres lá aquilo que é a tua identidade, claro. Isso é como um músico, como um Claro. bailarino, como outra pessoa qualquer. Exatamente. Eu sei que fizeste uma tiragem limitada de 200 exemplares, que Sim, ainda há livros à venda e, portanto, quem estiver a ouvir o Boca de Trapos hoje e estiver curioso com este descubismo, contornismo, pode ir ao teu site, deixa-me só aqui confirmar o endereço, portanto, mutes.pt, exatamente. e adquirir ainda este teu livro, não é? Sim, através do Instagram também, em Arte Uhum. de Moods, ou pelo Facebook também tenho Arte de Moods.
Muito bem, portanto, qualquer informação sobre o livro, portanto, pode ser tirada contigo diretamente, porque não tens intermediários, não é? És tu mesmo que estás a Não, fazer esta venda. não, já da primeira vez também não fiz, porque eu quero, este livro é um bocadinho também o conheceres a pessoa que o vai comprar, Uhum, teres um contacto direto, porque eu posso te dizer que já quase metade dos livros foram, sim, mais de metade já foram, porque é um bocadinho isso, aquelas pessoas, muitos também me foram adquirindo trabalhos e estão precisamente nesse livro, e muitas pessoas têm um quadro. Gosto, é uma mais-valia, gostam de ter o livro onde podem ver o quadro que está lá, catalogado, e acaba por ser um bocadinho também aquele miminho. Alguma pessoa compra um trabalho, tu ofereces em forma de mimo um pequeno livro onde ele claro. está retratado, é uma forma também de carinho que eu tenho para com aquelas pessoas que me compram trabalhos, não é? Exato, mas fica aqui a dica para quem estiver a ver então em mutes.pt. Se quiserem espreitar o livro, não é? E adquiri-lo, podem contactar contigo. Sim, No teu site também, na parte onde tens a tua biografia, reparei que tu tens um texto sobre ti, sobre o teu trabalho, escrito pelo Adolfo Luxúria Canibal. Como é que sim. se deu portanto, o facto de ele ter escrito sobre ti? Vocês conheceram-se já há Opa, muito tempo? Eu sei que também estiveste ligado à área da música, não é? Foi sim, sim, nesse mas contexto? isso não, por acaso não foi. O contexto com o Adolfo foi uma altura quando, na edição de um álbum deles que se chamava Pelo Meu Relógio Já São Horas de Matar, Sim, eu lembro-me. tinha, eu Uhum. tinha comprado o vinil e durante muito tempo fui fazendo um quadro, precisamente que quando dei por ela, lá está, também falava sobre a corrupção, sobre o poder político, sobre a justiça, sobre a economia e tudo mais. E depois esse quadro esteve exposto na Rua do Raio, na altura numa galeria chamada Cher, que é hoje a Galeria DST. Sim. E quando fui fazer a exposição, entretanto, era um seguidor do Instagram do Adolfo e como tenho alguns amigos em Braga, de bandas e também ligados à pintura, acabei por fazer contacto com ele, mas já tinha feito contacto com ele aqui na Casa das Artes. Opa, e Uhum. depois até acabei por oferecer o quadro à banda dos Mal Morta. Que giro. Depois, passado uns tempos mais tarde, ele abre uma casa de carnes maturadas em Braga, que era o Cabaré Voltaire, Ok. do qual eu fui das pessoas em que tive lá trabalhos, talvez durante um ano, alguns trabalhos dentro do dadaísmo, porque tinha a ver com a história do Cabaré Voltaire em Zurique, o movimento dadaísta em 1914 e essas coisas Uhum. todas. Pá, depois, na altura, quando foi para fazer o primeiro livro, entrei em contato com ele e eu não queria alguém do mundo da arte que me conhecesse a fazer uma crítica, porque isso seria muito subjetivo. Seria, ok, tu fazes isto, eu vou fazer uma crítica acerca disto. Não. Eu Sim. queria alguém completamente à parte. E já tinha alguma confiança com o Adolfo, opa, e mandei-lhe um e-mail e fiquei muito feliz quando ele me disse que sim, que o faria. E entretanto, pronto, ainda outro dia tivemos a jantar, que eles vão tocar agora dia Uhum. 17 aqui no Paço de Giel, em Arcos de Valdevez. Opa, e foi mantendo uma certa confiança, até estive a jantar com ele, inclusive também lhe entreguei um livro. Opa, e vamos mantendo um contacto de quando em vez, não é? E Sim. talvez no futuro algumas coisas mais possam surgir. Exato. E é sempre engraçado porque eu sei que também antes de tu dedicares tempo inteiro, por assim dizer, à arte na parte da pintura, também estiveste algum tempo dedicado à música, não é? Sempre foi um gosto teu. Sim, sim, teve umas bandas enquanto teenager, daquelas bandas que punham os vizinhos todos a ralhar e punham as coisas todas em casa aos saltos e tal, entre os Dada Beat e os Primitive Noise ainda na altura do liceu. E sim, fazíamos uma coisa, tínhamos a necessidade de pôr as pessoas com os nervos em franja, não é? Sim. Naquela altura do punk e do hardcore e depois mais tarde, já em 2005, uma outra formação mais dadaísta, com coisas assim mais esquisitas, mais já um bocadinho ligadas à arte e ao teatro e à Uhum. poesia também. Portanto, mais artes experimentais, não é? Sim, 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 sim. Aliás, posso mesmo dizer que era uma banda experimental, completamente experimental. Uhum. E é engraçado que de tantas artes que te passaram, não é, pelas mãos, por assim dizer, acabas por dedicar a uma que não é mais fácil do que a música, não é? Portanto, pessoas que vivam de arte exclusivamente em Portugal são poucas, não é? E é uma Sim, área complicada. sim, sim. Embora eu não viva exclusivamente da arte, porque eu trabalho numa instituição de cariz social também há 20 anos. Uhum, sim. Consigo é conciliar ambas as coisas, porque atualmente viver da arte em Portugal é um bocado complicado, não é? Ou a não ser que já tens uma carteira de clientes. Nem entraria pelos clientes, Sim. porque não será por aí.
eu acho que a explosão de cores, aquilo que eu faço na arte, acaba por ser a arte é uma imagem visual, não é? E muitas vezes é muito chamativa aquela explosão de cores e isto com quase 2 centenas de exposições e com tantos trabalhos feitos, é normal que chegues ao fim de 2 décadas que comeces a ter algumas pessoas que já vão atrás do teu trabalho, Claro. que já vão vendo e que se interessem por ele, claro. Mas isso é como na música, uma banda quando começa, depois de ter um ou dois hits que os catapultam cá para cima, depois aí vem uma série de concertos e tudo mais, não é? Claro, é normal. Aqui é engraçado que recentemente o teu trabalho está na capa de um álbum de um artista português que eu sigo e do qual gosto muito, que é o Gajo. Sim, o João Moraes, Exatamente, deixo aqui também a dica para quem não conhece ir espreitar o Gajo nas redes sociais e por aí fora, de Spotify e tudo mais. que é um grande Espetáculo. gajo, sem dúvida, que é um grande gajo, João. Exatamente. E o teu trabalho, aliás, está na capa do álbum Subterrâneos. Como é Sim. que se dá esta colaboração? Olha, isto é muito curioso. Eu estava a fazer, eu fiz uma bengala que lhe chamei Bengala Art, Uhum. e coincidências existem, e sem dúvida cada vez mais eu acredito nisso. Quando eu estava a fazer um vídeo, precisamente dessa bengala, eu estava debaixo de uma mesa com um pano preto e a ponta da bengala, que tinha um espigão, estava na ponta de um barbequim do qual eu estava debaixo da mesa e estavam a filmar isso. Sim. E eis que na Antena 3 começa a dar uma música do Gajo, se eu não me engano, do outro álbum, a Uhum. música era o Navio dos Loucos. Sim. Opá, e aquilo ficou, e eu, epá, isto está brutal. Olha, eu já o seguia nas redes sociais, e eu, nem a tarde nem a cedo, vou mandar isto ao Gajo. E mandei aquilo ao Gajo. Pá, e entretanto, passado uns dias, ele tinha visto, gostou imenso e perguntou-me: tens mais alguma coisa que eu possa ver? E eu, olha, a sério. Pá, e mandei-lhe precisamente o meu blog na altura, porque ainda não tinha página. Sim. Mandei-lhe aquilo e passado uns tempos, estou a acordar um dia de manhã, que o João também é daquelas pessoas que acorda muito cedo. Nós às Uhum. vezes às 8 da manhã já estávamos a trocar mensagens. Eu Uau. acordava muito cedo para ir pedalar Sim. nestas montanhas, ele acordava. E um dia acordo, eu começo a ler uma mensagem. Eu, peraí, vou à casa de banho lavar os olhos porque eu não estou a ver bem. Estava-me ele a perguntar se eu tinha algum quadro ou que quadros é que eu poderia ter para eventualmente poder ser a capa do novo álbum. E eu não estou a acreditar nisto, porque eu já tinha comprado os álbuns deles, eu adorava o trabalho dele, porque numa altura a ir a Lisboa numa exposição foi ao Damas e foi ver o Gajo. Opa, e Sim. adorei porque na altura até foi a convite da Iva Lima, uma rapariga aqui dos Arcos, foi namorada de Manuel João Vieira, do Zé Napa 2000 durante muitos anos. Aliás, a irmã da Mónica, que estudou connosco, que tu também Exatamente. conheces, e Sim. ela namorou com ele. Deixamos aqui um beijinho à Mónica, sim. Ok, um Foi beijinho nossa à Mónica, colega, foi nossa nossa colega. colega, e foi a Iva que me disse: olha, vai ali ver este gajo que tu vais gostar. Porque eu já na altura era doido por Carlos Paredes. A Sim. sonoridade do Carlos Paredes, aquela guitarra portuguesa, quando eu estava a pintar aquilo, era uma coisa que entrava que me entrava nos ouvidos e eu passava horas a pintar. E quando começo a ouvir o gajo, faz-me lembrar muito as raízes portuguesas tradicionais, a guitarra portuguesa Sim, e sim. tudo mais, embora O som da o guitarra som campaniça, não a é? campaniça dele, que ele tropeçou uma Uhum. altura nela e muito bem, que o João vem dos Gazua, de uma banda punk, Sim, e durante exato. muitos anos ele foi punk, não é? Uhum. Opá, e depois às 2 por 3 estamos os dois a conversar e até nem era para ser esta a capa do álbum, era para ser outro, mas ainda não estava feito, porque este quadro, que é a capa do álbum, já tinha sido feito em 2017 ou 2018, mas ele gostou muito, porque aquilo faz-lhe lembrar, são várias figuras que estão lá e faz lembrar ao João, segundo a descrição dele, aquelas pessoas que muito no seu mundo, muito fechadas, aquelas figuras, percebes? E na altura da pandemia, quando o João resolve fazer o álbum Subterrâneos, ele tinha acabado de fazer um que era as 4 estações de Lisboa, ainda Exatamente. não quase de ter lançado esse, lança-se novamente a fazer outro, opá, e foi engraçado. E para mim, claro, é uma honra enorme poder ter a capa de um álbum, ainda para mais em vinil e em CD, em que ele Sim. teve o cuidado como o designer gráfico não mexeu naquilo, opá, e ficou fantástico. E além disso, ficou uma amizade que quando eu vou a Lisboa quero estar com ele. Aliás, eu vou estar com ele agora no dia 28 de julho, porque ele vai tocar a Viana à Praça da Erva. Opa, Uhum. e fez-se aqui uma amizade, como já aconteceu com outras pessoas, porque a arte e a música andam de mãos dadas, não é?
E depois tu vais conhecendo pessoas do mundo da música, pessoas que tu gostas e que gostam do teu trabalho e que se respeitam mutuamente e vai-se construindo assim coisas fantásticas, sem dúvida. Exato, e tenho que dizer, eu tenho o vinil aqui em casa, portanto foi um trabalho muito bem conseguido, tanto do teu lado como do dele, e portanto estão os dois de parabéns. Muito obrigada. Não tens de quê, César. No meio deste teu percurso, o engraçado é que de volta e meia acontecem coisas com ligação à música. E eu lembro-me que em Sim, 2015 tu fizeste parte de uma exposição de cavaquinhos, não é? Personalizados por vários artistas, de 70 sim. artistas do Júlio Pereira. Sim, para o Museu do Cavaquinho, em Lisboa. Sim, foi um convite Exatamente. também, uma altura através do Facebook, lá está, as redes sociais, de alguma forma também acabam quando devidamente usadas, por conseguir coisas fantásticas. E um dia também acordo, tinha uma mensagem de Júlio Pereira, que inicialmente eram para ser 20, depois passaram a 50 e depois é que finalizou com 70. E tinha um convite dele, que viu o meu trabalho e gostou muito daquele jogo cromático e daquelas Uhum. formas, se eu queria, estava interessado em pintar o cavaquinho. Aliás, esse até é o meu primeiro, digamos assim, tirando uma outra coisa que eu tinha pintado na altura do liceu para mim, mas foi o meu primeiro trabalho, foi juntamente com o Júlio Pereira, nessa coleção dos 70 artistas, 70 cavaquinhos, que foi inaugurado no Mosteiro de Jerónimos, inclusive a inauguração. Exatamente, e foi uma exposição que não só andou por várias cidades em Portugal, como também no estrangeiro, não é? Portanto, o teu trabalho Sim, acabou por ser difundido por mais sítios. sim, o meu e dos restantes 69 colegas, não é? Mas sim, sim, Exato. sim, foi uma mais-valia. Uhum. Eu sei que tu vais tendo peças tuas ali um pouco por todo o mundo, não é? Porque tens uma coleção de copos para os Estados Unidos, Sim, em Miami, ahm, na Flórida, exatamente. exatamente. Depois, e de vez em quando, vejo umas fotografias na internet de alguém a beber uma bebida num dos teus copos. É aquela parte engraçada, sim, porque depois eles foram Sim, postos à venda e muita gente comprou e volta e meia depois eles identificam, porque eu acabo, pô, eu não sei quem comprou, não é? Mas exato. através da marca de cervejas eles vão identificando e já recebi fotografias pá, aí de 10 ou 20 países de pessoal que eu não conheço de lado nenhum. Alguns às vezes até tens que ir ao Google Tradutor porque falam-te numa língua que tu não percebes e tu tentas traduzir aquilo e nem sabes muito bem se a tradução é muito fiel, pá, mas pronto, Sim, a arte tem precisamente essa força, não é? A exato. arte também é isso. Sim, e é engraçado também que eu soube que tu fizeste uma coleção de All-Stars personalizados por ti, com os teus desenhos, e que Sim. entretanto foram por aí e nem sabes deles, não é? Portanto foram Não, vendidos não, um foi um bocadinho por aí. convite de uma loja, do representante de uma loja de All-Star para o Brasil. Entretanto, eu fiz aquilo, pegaram em 10 modelos, fizeram 10 pares, 100 pares no total, e depois não sei muito bem, não sei muito bem, mas isso acaba por acontecer também com as obras de arte, não é? Tu fazes as obras de Uhum, arte, vendes e depois vais descobrindo. Ainda recentemente, talvez recentemente, há um ano ou dois, eu descobri de uma curadora e uma amiga que ela tinha 3 obras de arte em casa que eu não fazia a mínima ideia que lá estavam e acabei por descobrir, porque ela era curadora de uma exposição em Ponte Lima, e acabo por descobrir, e só mais tarde, num catálogo, é que ela vê. Espera aí, este quadro é do Mudes. E um dia ela tinha um quadro, acho que era na cozinha, sim, e estava a cozinhar e olha para o quadro e diz: espera aí, este gajo está no catálogo. E abre o catálogo e vê, opa, e entra comigo em contacto nas redes sociais. E quando ela me manda 3 quadros, eu, ui, o que é que isso está a fazer aí? Que esses quadros não foram vendidos, pai. E a arte é mesmo assim, vai andando de mãos em mãos, não é? É como aos discos e como à música, os CDs vão exatamente. sendo trocados, não é? Sim, e é engraçado que tu vives numa vila, Arcos de Alves é uma vila pequena, mas que está recheada de arte. Estão sempre a Sim, acontecer coisas, há sempre exposições, há sempre concertos. sim, Fizeram um festival muito conhecido, o Sons de Vez também. sim, graças ao nosso grande, diria, curador arcoense, que é o Nuno Soares, Uhum. que faz maravilhas para esta vila e sem ele não tenho problema algum em dizer, sem ele nós não estávamos onde estamos, desde exposições a concertos e tudo mais da área cultural. É sem dúvida, comecei uma entrevista há uns anos, é o puto irrequieto que está sempre a fazer mais e mais e mais. E aliás, eu acho que o Nuno Soares faz sozinho mais do que 10 variadores da cultura juntos, sem dúvida alguma. E isso é um trabalho muito importante. Eu, Ah, sim, 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 sim. a última vez que estive em Arcos de Alves foi em 2019, durante o verão, e reparei logo nisso, porque além de saber, não é, que ia havendo programação cultural nos Arcos por outras formas, mas quando aí cheguei sente-se logo, não é, que há muitas coisas a acontecer e que há um esforço para que a vila não pare, e esta ligação também às pessoas mais jovens, não é, dar a conhecer várias formas de arte, que é muito importante. Sim, claro, eles são os senhores e as senhoras do amanhã, não é?
Exato. Nós já fomos os jovens, agora vamos sendo de meia idade e isto vai De continuando. meia Isto é idade, de César. meia idade, pois, que isto, quando chegas aos 45 já não és um teenager, não é? Como se costuma dizer, já é meia idade. É mesmo meia idade, quando olhas para o espelho e começas a ver as barbas brancas e uma filha com 20 anos, tu, ok, meia idade já está, Pronto. vem a outra É, meia, é isso. A mim ainda me não falta um é? bocadinho para chegar a isso, mas lá chegarei. Portanto, Esperemos que sim e que eu esteja aqui para contar. E exato. vice-versa. E vice-versa. Deve ser para ti também um motivo de grande orgulho saberes que, a partir de uma vila pequenina como Arcos de Valdevez, mandas arte para o mundo inteiro, não é? E vais ouvindo falar das tuas coisas por aí, e vais vendo realmente as coisas chegarem às mãos de pessoas que se calhar nunca imaginarias. Sim, isso também é uma coisa que na nossa altura em que nós estudávamos não existia, que se chama um fenómeno internet, não é? E isso Exatamente, também te permite muito, porque vamos supor que quando eu comecei em 2000 havia internet, mas ainda era uma coisinha muito desconhecida, ainda se estava a começar a palpar o terreno e a ver, não é? Hoje em dia exatamente. não, tu hoje em dia consegues com alguma facilidade e também se tiveres uns trocos, como eu consigo dizer, que eu não Uhum. costumo fazê-lo, mas tens aqueles promotores de Instagram que tu pões uma fotografia e vê logo 50 pessoas em Sim, cima é de ti verdade. para promover e ou essas coisas, enfim. Mas sim, sem dúvida que as redes sociais também te permitem chegares a pontos e a locais como tu nunca conseguirias, não é? E à distância de um clique, tu se tiveres uma fotografias com qualidade, as pessoas conseguem ver a qualidade do teu trabalho e depois isto também, o passar dos anos, também faz e permite com que as pessoas vejam a qualidade desde que tu iniciaste até aquilo que tu vais fazendo, não é? Mas sim, Exatamente. através de uma vilinha pequenininha também se fazem coisas grandes, não é? Sim, E isso é a Arcos de parte mais Valdevez, curiosa. Sim. e Arcos de Valdevez, sem dúvida, com este fantástico e maravilhoso rio que nós temos, do qual eu moro numa das margens e o meu ateliê tem vista para o rio a uns 50 metros, também é uma grande fonte de inspiração que me permite abrir a janela e à noite estar ali a pintar e a deixar entrar, a absorver tudo aquilo, não é? Exato, isso é muito importante também para qualquer pessoa que crie, não é? Que viva de criatividade, Ah, sim, ter sim, fontes de, claro, de inspiração. claro. Estava a ver aqui que tu, em 2016, ganhaste o prémio Art Prize Picasso Sim, no do Carrossel do Carrossel Louvre, do sim, Louvre, em sim, Paris, sim. exatamente. Como é que foi, nesta altura, ganhares este prémio? Opa, qualquer prémio que tu ganhes, qualquer prémio que tu ganhes já é bom. Qualquer prémio que tu ganhes em Paris é muito bom. Claro. Qualquer prémio que tu ganhes que esteja associado a um dos estandartes da arte, que é o Carrossel do Louvre, melhor ainda. Melhor ainda do que tudo isso é quando é acerca de um quadro em que eu falo que nos dias de hoje, infelizmente, está tão atual, que mete os submarinos, mete a corrupção. Aliás, poderíamos estar aqui, isto era Uhum, tema para muitas horas de conversa, não é? exato. E, infelizmente, nos dias de hoje temos Salgados e Sócrates e Luís Filipe Vieiras e essas coisas todas, mas nem vamos entrar muito aí por nomes, porque senão a Sim, lista é maior que o rolo de papel higiênico, é a única coisa que eu posso é verdade. dedicar e dizer a essas pessoas que fazem isso, não é? Eh, Lá está, pegando naquilo que é o meu traço e naquela desconstrução das coisas que eu faço e tudo mais, foi para mim assim o tipo uma maravilha. Sabes que eu nasci em França e estive lá muitos anos Exato. sem ir, e eu quando comecei a pintar dizia na brincadeira: quando voltar à França vai ser para fazer uma exposição em Paris. Aham. E tantas vezes disse isso que isso acabou mesmo por acontecer. Vês, é E mesmo mais assim. ainda quando isso acaba por acontecer e basicamente me dão um prémio. Eu fico assim, uou, afinal, quando nós trabalhamos com afinco, com vontade e damos o melhor de nós, as coisas acontecem, não é? Exatamente. E este prémio traduziu-se em quê? Existia alguma coisa associada? Eu fui É, associado ao meu sim. tempo de linguagem Uhum. àquilo, e à crítica, porque na altura, em 2015, 16, 17, 18 e 19, lá está, aquele quadro demonstra bem o que estava a passar em Portugal, a cegueira da justiça. Mais a nível de crítica social, não é? Sim, sim, sim. Eu nesse ano tive várias posições em diversos países onde a crítica social era uma coisa que estava a mexer muito comigo. Aliás, eu acho que a crítica social e a situação social devia mexer muito com todos aqueles artistas que têm a capacidade de fazer arte, não é? Porque a arte é uma arma e acho que é Exato. a nossa obrigação também saber usar, enquanto isto já é algo que eu acho
que não deveria acontecer tanto, porque hoje em dia temos uma série de artistas então que é um fundo muito bonito, umas roupas muito bonitas, outras metade descascadas e a tirar selfies que é para ter muitos likes no Instagram. E a arte não é isso. A arte não é isso. A arte é uma arma e tem que ser usada, porque depois existe a arte e existe a decoração, mas isso são outros campos que eu não vou estar aqui a Sim, criticar, cada um faz os seus, não é? Mas claro, quando vamos para fora e o nosso trabalho é reconhecido, claro que são portas que se abrem e do qual nos dá mais vontade de trabalharmos mais e mais ainda, porque o nosso trabalho começa a ser reconhecido não só onde nós moramos, não só no nosso país, mas também noutros países por aí fora. exatamente. E a nível de ensino de artes em Portugal, como é que tu vês os tipos de incentivos que existem cá, por exemplo, para crianças? Achas que temos os suficientes ou Portugal não dá muito valor às artes em geral? Olha, eu vou-te ser sincero, eu próprio já dei aulas de pintura, aulas, Uhum. ou seja, dizer-me que eu sou professor de pintura é algo que me faz rir, não sou. Era apenas uma pessoa que ensinava outras pessoas a pintar ou a meter cor em folhas, em telas, ou o que quer que Sim. seja. Eu acho que a arte no ensino em Portugal, eu não sou talvez a melhor pessoa para falar disso, mas acho que existem muitos protocolos, está tudo muito estigmatizado, é isto e aquilo. Pronto, há meia dúzia de pessoas que decidem que o ensino tem que ser assim e que a arte tem que ser assim. Uhum. Eu acho que não, eu acho que a arte é precisamente o extravasar dos miúdos, é pintar paredes, é pintar tudo e mais alguma coisa, porque isso é que é de facto aquilo que faz pintar. Lá está, já o Picasso dizia. As crianças, quando pintam, conseguem ter uma noção tão surreal daquilo que é a realidade, que é tão fácil para eles fazer aquilo. E nós, quando somos pintores, tentamos desconstruir toda aquela complicação e fazer uma coisa simples, e não conseguimos, acabamos por complicar mais ainda, não é? Daí que para as crianças é muito fácil fazer uma casa, fazer um carro, fazer um gato, whatever, fazer uma árvore, Exato. fazer uma coisa, porque aquilo sai tudo sem, como é que eu vou dizer isto, sem qualquer carga negativa, sem qualquer coisa, não é? As coisas fluem tão naturalmente, o ser criança é precisamente isso. E acho que hoje em dia, se calhar nas escolas já há muitos termos e o ensino é Muito formatado. muito formatado. Eu não queria usar a palavra, Uhum. mas era isso que eu ia Mas dizer. É é muito isso. formatado, não é? Sim. Pois é, porque assim, eu não tenho nenhuma formação a nível de pintura, sou autodidata, sempre fui, e se calhar isso é que me permitiu pegar numa linguagem que é o descubismo e desconstruir o cubo e construir outra coisa, não é? Porque supostamente não se desconstrói o cubo, mas eu gosto de desconstruir o cubo, porque a Uhum. palavra não a mim faz-me confusão quando me dizem não podes, estão-me a dizer podes. É um bocado assim, não é? E acho que a arte também é isso, é experimentar as Exato. coisas e tudo mais, mas também é o ter o cuidado que quando metes alguma coisa cá para fora que tenha um mínimo de qualidade, porque senão Uhum. será decoração ou será apenas por fazer, ou como alguns colegas Exato. meus dizem, eu concordo, será apenas o limpar dos pincéis a uma tela, não é? Uhum. Sim, tu fizeste-me lembrar com esta questão dos miúdos e da liberdade ou não liberdade que se dá aos miúdos para criar, de uma amiga de quem eu tenho muitas saudades, porque já não se encontra entre nós, a Isabel, que sempre esteve muito ligada às artes e a certa altura da vida dela trabalhou num jardim-escola. E ela queixava-se que uma das coisas que mais confusão lhe fazia eram essas restrições. Era o obrigar os miúdos a ter que desenhar de uma certa forma, obrigar os miúdos a pintar dentro de determinados espaços, e sempre foi uma coisa que ela falava muito. Claro, se são miúdos, não têm que estar muito concentrados nessas coisas, é deixar extravasar, é o experimentalismo, é descobrir as cores, é descobrir as coisas, das coisas mais engraçadas das experiências que eu tive com miúdos, era, por exemplo, se eles pegarem num amarelo e pegarem num vermelho, misturarem e verem Uhum, que estavam a criar uma cor de laranja e sair dali uma cor, e a cara deles, não é? E quando misturas um amarelo com o verde ou com o exato. azul, as coisas que saem a partir daí criam novas coisas, eles mesmos percebem que estão a criar coisas novas. Opa, eu acho que a arte para os miúdos é precisamente isso, não é? É dar espaço para haver criatividade, não é? Poderem. Exatamente, e depois entre muitos deles, ou poucos, ou alguns, ou o que for, eles vão descobrindo a aptidão que têm e depois vão trabalhando e assim, a seu tempo, vão criando coisas e vão fazendo coisas, não é? Mas isto, quer seja na pintura ou quer seja em outra, qualquer tipo de arte.
Exato. Isso quer dizer também, pensando aqui agora um bocadinho, que se não fosses autodidata e tivesses tido outro tipo de formação, talvez tivesses sentido isso, não é? O tentarem não limitar aquilo que tu querias fazer e assim estiveste à vontade sempre a fazer aquilo que quiseste fazer. Sem dúvida, eu acho que, pegando no que tu dizes, se assim fosse, não existia aquilo. Acho eu, não posso afirmar uma coisa que Uhum. não sei o que seria, mas se calhar não existiria o descubismo. Se é que lhe posso chamar descubismo, como eu disse, mas não existiria esta forma que eu tenho de fazer arte, porque o não ter barreiras, o não ter formas de apresentar aquilo que eu faço, não ter formas de apresentar, isto é, porque atualmente eu tenho formas para apresentar aquilo que eu faço, não é? Porque isto começou por ser um traço livre, mas depois de muito trabalhar, comecei a perceber que há certos caminhos que eu tenho que seguir, há certas regras, a colocação das cores, a colocação Sim, de tudo isso para existir um equilíbrio fundamentado numa tela e um trabalho final que eu olho e digo, ok, é isto que eu quero pôr, é isto que eu quero fazer. No início não existia. Mas lá está, depois de muito tu trabalhares, começas a perceber que também há regras dentro daquilo que tu fazes, tal como existe no exato. surrealismo e muitas outras formas de arte. Apesar de eu achar que eu sou cubista, mas a minha arte também vai beber um bocadinho ao surrealismo, porque tudo aquilo que Uhum. não é real e aquelas minhas figuras não são reais, às vezes é uma dor de cabeça eu conseguir passar para a tela aquilo que me vai na cabeça, o que às vezes também é bom, porque senão as pessoas diziam: Olha, ele é maluquinho da cabeça. Já assim às vezes o dizem, não é? Mas pronto, a arte também te permite isso, não é? Exatamente, eu vou reencaminhar novamente as pessoas para o teu site mutos.pt para poderem ver aquilo do que nós estamos a falar, não é? Os teus quadros, as coisas que tu fazes, os teus trabalhos. Ok. Pensando agora assim um bocadinho a nível de percurso, nestes, disseste 30 e poucos anos, não é? Em que já 20, pintas. 20, 20, 20, 20 anos, 20, 20 20, anos em 20, que 21 por pintas. aí, sim, sim, Uhum. sim. Quem é que são assim as tuas grandes referências? Artistas que te tenham marcado muito e que tenham também servido de referência para o teu trabalho? Opa, sem dúvida, o Jackson Pollock, os meus primeiros trabalhos Uhum. começaram a ser de drip e action paint, porque lá está, eu não sabia pintar e achei que aquilo era fácil de fazer. Nos primeiros 10 quadros eu achei que era fácil, mas depois percebi que aquilo era difícil para caraças. O Jackson Pollock, as cores do Miró, o Picasso, Uhum. sei lá, o Diogo Riviera, pá, e sei lá, Sim. outros tantos, depois o Francis Bacon, sei lá, Uhum. entrando no surrealismo, no dadaísmo, no cubismo, pá, isto depois acabam por ser imensos e acabas por Claro. fazer uma mashup daquilo que é Uhum. tudo, porque esses foram aqueles que foram o mote e o início do qual eu fui espreitando algumas coisas, ver como é que faziam, como é que colocavam as telas, mas depois chegas a uma altura que acho que o dia a dia, as pessoas, as tuas vivências é que acabam por ser um bocadinho os problemas do dia a dia, os problemas sociais, os problemas de tudo acabam por ser um bocadinho a tua inspiração, inclusive a leitura, a música, acabam por Exato. ser aquilo que tu depois vais colocar na tela, mais tarde, Uhum. sem te dares conta, não é? Exato. E depois de tantas exposições em que tu foste o convidado, agora passaste para o outro lado e também és mentor de um projeto, não é? Aí nos Arcos. Mas sim, existe uma exposição. Aliás, há vários coletivos que eu Uhum. fui, não vou presidindo nada, nem vou dirigindo nada. São amigos que eu convido e eles aceitam, mas há uma exposição que eu gosto de fazer aqui em Arcos de Valdevez. Aliás, já vai na sua segunda edição, mas é só de 4 em 4 anos, que se chama Arcos Arte, que é quase, usando aquela expressão, sou dos Arcos O, mas e Sim, eu peguei nela e disse Arcos Arte, que é acusar quase com arte, sim. que são amigos que eu vou escolhendo. A primeira edição teve 25, esta segunda teve 39, que são amigos que eu respeito muito e gosto muito do trabalho deles e que os convido e muito feliz fico, porque há alguns desses artistas que são artistas de topo a nível nacional e têm feito coisas fantásticas e também é um bocadinho trazer a arte para Arcos de Valdevez e pegando naquele que nós já falamos, que é uma vila pequenina, mas que faz muito com arte e faz muito com música, porque Exato. lá está, tenho um camarada, um amigo, digamos assim, que é o diretor da Casa das Artes, que é o Nuno Soares, e também temos o presidente, também acolhe isso, e já o anterior o fazia, que é também trazer aqui os artistas, não só conhecer os artes, porque isto é uma vila que é difícil não gostar, porque é tanto verde, um rio tão limpo, uma gastronomia tão boa e Sei, eu sou suspeita, não pois, posso tu és que. suspeita, mas certamente eu espero que Sim, haja algumas pessoas que, quando ouvirem isto, vão ao Google Arcos de Valdevez e depois eu percebam espero aquilo. que sim. Aliás, Sistelos,
passadiço, mas não só estilo, não só aquilo que está em voga e na moda agora, há Sim, muitas outras maravilhas para se descobrir. sim, é uma E vila claro que lindíssima. depois acabas por fazer coisas fantásticas e chamar aqui pessoas que depois também, isto é um bocado um intercâmbio, porque depois essas pessoas também te vão chamar, depois noutros locais e tudo mais, e acaba por haver aqui um cruzamento de conhecimentos, de trocas de obras, de trocas e de experiências e partilhas, porque a arte é isso, não é? A arte não é Exato. só pintar para ficar em casa, a arte tem que ser vista, a arte tem que andar na rua, a arte tem que Uhum. circular, não é? Exato. Eu depois no final deste Boca de Trapos, deste episódio, vou fazer um apanhado dos sítios onde as pessoas podem ver trabalhos teus neste momento. Portanto, tu tens trabalhos teus neste momento em Arcos de Valdevez, também em Ponte Lima, em Viana do Sim, Castelo, em sim, Sistelo e Póvoa de Lanhoso. sim, E há de haver com certeza muitos outros depois ao longo do ano que as pessoas podem ir acompanhando através do teu site. sim. Só para terminarmos aqui a nossa conversa, César, por hoje, se alguém que do outro lado nos esteja a ouvir hoje no Boca de Trapos tenha alguma dúvida ou alguma insegurança em avançar numa carreira artística na área, aliás, das artes plásticas, tu, como artista autodidata e já com uma carreira formada, não é? Que conselhos é que lhe poderias dar? Ora bem, agora é que tu me lixaste. Eu não sou boa pessoa para dar conselhos a ninguém, não é? Não, é uma Uma coisa coisa muito muito simples que simples, eu não é? digo. Mas sim. Ninguém consegue chegar a lado nenhum que não trabalhe. Uma das coisas que é preciso é Uhum. trabalhar. Se alguém quer ser artista, quer ser pintor, artistas há muitos, não é isso? Acabamos com o Instagram, 90% deles não Sim. existem, digamos assim. Opa, é Uhum. trabalhar, é experimentar. E depois as pessoas que tenham um bocado de noção, porque isto já é um bocadinho, se calhar, o meu lado crítico a falar, porque também já são tantos anos e tanta coisa, tenham um bocadinho de cuidado com aquilo que expõem, porque há muita gente a expor. É o que eu digo, artistas há muito, mas Uhum. pintores há poucos, não é? E quando mandamos o nosso trabalho cá para fora, convém termos um bocadinho de cuidado. Mas acima disso, pá, trabalhem, pintem, experimentem. Não, se vos disserem, não podes fazer isto, opá, tenta fazer. Para melhor perceberes se podes ou não fazer, o melhor é experimentar, não é? E Uhum. trabalhem acima de tudo e tenham criatividade e ouçam boa música, não ouçam reggaetons, nem Caribe Mix, nem nada disso, porque isso vai-vos fritar o miolo e depois vão fazer muitas asneiras. Ouçam boa música de qualidade, música portuguesa muito boa, música estrangeira, mas sim, isto não estou de brincadeira, claro, Mónica, acima de Sim, tudo, opa, muito trabalho. Hoje em dia há uma ferramenta chamada internet que facilmente permite chegar a sítios, estudar coisas, ver coisas que há 20 anos atrás não havia, não é? Opa, e exato. experimentam e façam, e olha, e quem sabe daqui a uns anos a gente se encontra por aí numas paredes quaisquer, ou num concerto. Exatamente. E há tantas aplicações agora gratuitas também para Sim, treinar sim, sem dúvida, traço sem e dúvida. Sim, estilos e sim. tudo mais, não é? Nunca houve tantos meios e de forma gratuita também, e pode ser que um dia possas também recrutar, entre aspas, um novo artista, não é? Para mais uma das Claro, tuas claro que sim. exposições. Aliás, isso é uma coisa que eu vou fazendo constantemente, não é? Aqui nos Arcos de Valdevez e noutros locais. Lá está aquela facilidade de ter muitos Uhum. amigos nas artes e vou apreciando o trabalho, vou vendo. E depois também, como já há um bocadinho de uma carreira sólida e credível, também é uma forma das pessoas perceberem, ok, vamos, vamos apostar, vamos fazer, porque de facto é uma coisa bem feita. E há aqueles que puderem e que passarem por Arcos de Valdevez, aconselho vivamente até 26 de setembro a visitar uma exposição que está lá, porque sem dúvida está uma belíssima exposição e estão trabalhos bastante interessantes para serem vistos. Exatamente. Eu vou deixar depois esta informação de forma mais pormenorizada para que toda a gente possa depois saber onde é que estão as coisas para se poderem ver e como é que podem ir e até que datas e tudo mais. Eu reencaminho então quem estiver a ouvir este episódio de hoje para o teu site, mutes.pt. Mutes escreve-se com Mutes, para quem não sabe, e fica mais fácil também terem acesso ao teu trabalho e àquilo que tu vais fazendo. César, foi um prazer. Obrigado, Muito eu, obrigada por Mónica. teres E tirado este bocadinho até do um teu tempo. concerto qualquer daqui a 15 anos, como aconteceu da primeira vez que a gente não se via, encontramos a ver Mary Shane ao fim Sim, de 15 é anos e verdade. olha a Mónica, olha o Montes, e aquele abraço que a gente já não se via. Olha, obrigado eu por dares a conhecer o meu trabalho
E quando Não passares tens aqui, de quê. Esses são reencontros sempre são fantásticos. sempre muito engraçados e há de acontecer outra vez com certeza por aí. Agora com a pandemia vamos esperar que as coisas Sem acalmem um dúvida. pouco, mas com certeza Ou iremos isso encontrar-nos em ou um breve. almoço de turma, não é? Como já aconteceu também. Sim, nós temos o De hábito de fazer alguns de almoços 10 em com 10 o pessoal anos, das claro. escolas, aí nos arcos. Vamos tentando manter Sem contacto, não é? Apesar de tudo, as pessoas conseguiram ficar sem unidas, não dúvida. é? E mantendo o seu contacto, que é muito giro, passado estes anos todos. Olha, César, mais uma vez, muito obrigada por teres deixado o teu Muito ateliê durante obrigado eu, este bocadinho, Mónica. e votos de continuação de Obrigado muito aí. sucesso na tua carreira, nos teus trabalhos e vamos nos ver Estamos por juntos. aí. Um grande abraço. Foi um prazer. E foi assim a conversa com o pintor Mutes. Comprometido, aqui ficam as informações sobre as exposições referidas. Sucalcarte 2021, coletivo 12 de arte, de 1 de agosto até 30 de setembro na Casa dos Viscontes, em Sistelo, Arcos de Valdevez. Arte em Lima, até a 26 de setembro em vários locais de Ponte Lima. Mais informação em arteinlima.com. 25ª Exposição Aberta de Artes Plásticas, de 7 de agosto a 26 de setembro, na Galeria Teatro Clube, em Póvoa de Lanhoso. Exposição coletiva de Cor do Quarteto, com entrada gratuita até 31 de julho no Estação Viana Shopping e também Arcos Arte, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, para visitar até 26 de setembro. Como referido também pelo Mutes, o músico O Gajo e a sua guitarra campaniça atuam dia 28 de julho no Jazz na Praça da Erva, em Viana do Castelo. Estamos quase a terminar o episódio de hoje, mas não sem antes fazer uma pequena autopromoção. Vamos ver se gostam. Já está disponível o primeiro episódio do meu novo projeto de entrevistas, chama-se More Than Words e podem acompanhar no YouTube ou no Instagram com o perfil Monica's More Than Words. O primeiro convidado é o escritor Richard Zimmler. Falámos sobre a sua vida nos Estados Unidos e em Portugal e também sobre o seu trabalho. Se são fãs, vejam a entrevista porque há novidades sobre os 2 novos livros que está a escrever. Semana sim, semana não, vai haver um novo episódio com convidados dos 4 cantos do mundo. Fica a nota de que as conversas são em inglês. Espero que gostem. E agora sim, é tudo por hoje. Obrigada uma vez mais por terem estado desse lado. Até ao próximo. Boca de Trapos. Boca de Trapos!